Seja muito bem-vindo ao Pausa Café Encontro. Nós estamos hoje na terça-feira, o nosso 6º episódio. E hoje eu tô com uma canequinha especial aqui, que é a canequinha do Homem-Aranha, do meu filho. Nós vamos ler hoje um texto e nós vamos até citar esse cara aqui, ó, esse herói da ficção, obviamente, mas pegando bons exemplos para a gente poder aplicar aqui no nosso dia a dia, tá certo? A nossa citação de hoje foi escrita por John Maxwell e diz assim: quando você encontrar seu dom espiritual, Deus lhe dará uma oportunidade para usá-lo. A nossa leitura de hoje continua em Efésios, livro do apóstolo Paulo, escrito nos séculos 60 a 61 depois de Cristo. A carta aos Efésios, no capítulo 4, os versos 7 a 13, diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que tal dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. Amém? Esse texto está tratando sobre dons, talentos, sobre o presente que Jesus nos deu assim que ele foi, de nos conceder dons, de nos dar talentos para que nós pudéssemos colocar em prática para que houvesse edificação e crescimento do corpo de Cristo e do Evangelho. E muitas vezes nós pensamos isso num contexto espiritual apenas, né? Eu falei que eu ia falar sobre o Homem-Aranha quando eu mostrei a caneca, mas pensando nos personagens Marvel, né? Que o texto do devocional hoje ele fala um pouco sobre isso. Não o texto bíblico, o texto base do devocional. Ele vai falar sobre os poderes de cada um dos super-heróis da ficção ali, né? Do Homem de Ferro, do Capitão América, do Hulk. E aí, são poderes distintos. Um detém tecnologia e conhecimento, o outro detém força física, o outro é um excelente lutador e conhecimentos de guerra. Cada um tem a sua característica. Separadamente, todos eles lutam de uma maneira que muitas vezes eles não conseguem vencer sozinhos, na maioria dos casos. E aí, quando eles se juntam, eles se completam e transformam isso numa força imparável. E é isso que o texto bíblico está falando ali. Se a gente for trazer um paralelo, né? O que Paulo está falando, que Jesus nos concedeu, é exatamente isso. É a pluralidade de capacidades, de dons e de talentos. Cada um tem um dom e um talento para uma determinada área no corpo de Cristo. Todos são importantes para isso. Por exemplo, a mão sem os dedos, ela fica deficiente, não é? A gente não conseguiria pegar nada, não conseguiria ter a pinça de pegar objetos menores, por exemplo. Ficaria ruim para a gente se alimentar se a gente não tivesse os dedos da mão. Se você conhece alguém que não tem, essa pessoa provavelmente tem essas dificuldades. O pé sem os dedos tira o nosso equilíbrio. Então, toda parte do corpo ela é importante e tem a sua função. Assim somos nós no corpo de Cristo. Então, com certeza, você tem algum talento, você tem algum dom. Se você já sabe ou já conhece, coloque-o em prática. Se você já pratica, ore para que Deus continue te abençoando e te usando com esse dom e com esse talento. Mas se você está perdido ainda e não sabe qual que é o seu talento ou o que você tem de capacidade para aplicar no reino, ore, peça a Deus. Olhe para dentro de você e veja o que você entende que você é bom de fato, o que você sabe fazer bem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui simples. Tem pessoas que são muito boas de ouvir, são muito boas ouvindo as outras pessoas. Essas pessoas que são boas ouvindo, elas são excelentes para aconselhar alguém.
porque elas conseguem enxergar um ponto de vista mais profundo do que alguém que não tem essa capacidade de ouvir e de perceber o que está acontecendo ao seu redor. Tem pessoas que são boas, por exemplo, no artesanato. Por que não pegar um talento artesanal que você tem e aplicar ele no reino? Né? Trazer o artesanato como uma desculpa para que você fale de Jesus e para que você atraia mais pessoas para conhecerem a Jesus e se desenvolverem e terem um encontro, terem um momento, né, onde elas vão ser levadas a Cristo e ao mesmo tempo elas terem um tratamento, por que não um tratamento psicológico, né? Muita gente vive sozinha, vive uma vida solitária e quando ela encontra um grupo que faz uma coisa que ela gosta, gera afinidade, essa pessoa ela se encontra naquilo. E Deus pode te usar tremendamente dentro desse talento. Então pense em quais talentos. Às vezes você é bom como um jogador de futebol. Por que não ter um grupo, né, uma escolinha, trazendo crianças para estudarem, para jogarem futebol com você e através disso você já trabalhar alguns devocionais na vida dessas crianças. Então são várias as áreas que a gente pode trabalhar e que a gente já tem um talento pronto, nato ali, que a gente já faz isso ou já gosta disso no nosso dia a dia e a gente pode usar isso em favor do reino. Então é juntar todas essas nossas forças, os nossos talentos, os nossos dons, colocá-los em prática para que o corpo de Cristo seja edificado e cresça cada dia mais. Então que você possa, como exercício prático hoje, anote qual é a área de aptidão que você enxerga que tem e ore a Deus para que Deus te potencialize nela. Se você não enxerga, se você acha que não tem aptidão nenhuma, comece a olhar o que você faz no seu dia a dia que você faz bem. Se você sabe cozinhar bem, se você sabe, se você tem afinidade ou tem mais desenvolvido em alguma outra área que possa contribuir, porque todos os nossos talentos são muito bem aproveitados e contribuem muito para a obra. Então pense nisso, fortaleça a sua igreja local, que Deus te abençoe e que você possa dar muitos frutos dentro desse contexto de colocar os seus talentos em prática. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, ó Pai, porque o Senhor nos mostra e nos constrange todos os dias e nos mostra o como e quanto nós precisamos do Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Deus, que abençoe para que nós possamos desenvolver os nossos talentos, que nós possamos desenvolver aquilo que o Senhor já nos deu, já nos presenteou, Pai, para que o teu reino cresça, para que o teu reino seja edificado, a tua igreja seja edificada. Senhor, que o nosso talento seja uma ferramenta para atrair pessoas ao Senhor, para fortalecer pessoas no Senhor, ó Pai. Coloca, Deus, diante de nós as oportunidades que nós precisamos, que o Senhor nos guie, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse trabalho, para que o nosso trabalho seja guiado pelo Senhor. E nós sabemos que ele não é vão no Senhor. Ele não precisa ser um trabalho de evidência, ele precisa ser um trabalho que edifica a tua igreja. Nós te pedimos que trabalhe também nos nossos corações para que nós não venhamos, ó Deus, desistir por falta de evidência ou desistir por falta de apoio, mas que nós venhamos encontrar todo o apoio necessário no Senhor e que façamos isso para a glória do teu nome, Pai. Abençoa a cada um que recebe esse vídeo, a cada um que faz esse devocional diariamente comigo e que o Senhor possa, meu Deus, levar essa mensagem para mais pessoas, para o quanto de pessoas forem importantes e necessárias que o Senhor alcance-as, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Você chegou ao fim de mais um devocional. Parabéns! Você está fazendo exercício diário de estar mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Hoje é terça-feira ainda, hein? Então a semana está praticamente começando. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana no seu trabalho, que você tenha boa semana de estudo se você estuda, ou se você não trabalha e não estuda e é do lar, por exemplo, que Deus abençoe para que todas as suas tarefas sejam concluídas e que você se sinta completo no Senhor.